Todos meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, nessa noite. Meus irmãos, em primeiro lugar, somente agradecer ao Senhor por tudo, né? Porque nessa vida que é passageira, muitas vezes esquecemos de agradecer, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, o ser humano ele é ingrato. Então vamos agradecer ao Senhor, né? Pela vida, pelo fôlego de vida, porque a palavra do Senhor diz, se não fosse o motivo das misericórdias do Senhor, se renovar cada manhã, nem aqui estaríamos, né? Nem de pé, nem abriria os olhos. Então nós dependemos de Deus para tudo, mas nem todos reconhecem, nem todos sabem agradecer o amor de Deus, a misericórdia, né? Então hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui para que seja para reflexão de nossas vidas, para que nos dê o entendimento, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vou estar lendo uma palavra aqui no livro de Eclesiastes, né? É um livro, uma passagem que é considerado um livro poético, né? Salomão foi o homem mais sábio, segundo a Bíblia, né? Porque quando Deus se apareceu a ele e perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria e Deus deu. Então ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui no Eclesiastes 9, do versículo 9 do primeiro, fala sobre conselhos diversos, né? Então aquele já na velhice dele, ele refletiu, né? E ele foi escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, porque toda sabedoria vem do Senhor, porque o dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Amém? Então nessa noite de hoje eu vou estar trazendo essa palavra para que sirva de reflexão, de edificação em nossas vidas, e o nome do Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor nos diz assim, né? Conselhos diversos. Deverás todas estas coisas? Considerei no meu coração para declarar tudo isso, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucede igualmente e todos o mesmo sucede, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro como ao impuro, assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é um cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem
projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que mina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Amém. Glória a Deus. Então é uma palavra de reflexão, né? Aqui o rei Salomão, ele estava refletindo sobre as obras debaixo do sol, né? Que significa debaixo do sol, aqui nessa terra que nós estamos, né? O dia passa, a noite vem, e assim vem o dia outra vez, e continua as mesmas obras debaixo do sol, né? Ao homem vivendo, muitas vezes o homem não para refletir sobre a sua vida, para pensar sobre a eternidade, né? Para pensar sobre a morte, né? Para refletir sobre o dia da sua morte, porque muitos têm medo da morte física, né? Mas a maior morte que não terá volta é a morte espiritual, né? Naquele grande dia. E aqui ele estava refletindo sobre essas questões, né? Que muitas vezes o homem corre de um lado para o outro, trabalha, faz aquela rotina, vai e volta, só pensa em ganhar o seu salário e não faz nada para Deus, não faz nenhum projeto conforme o temor da palavra, porque o início da sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E os homens não temem mais a Deus. Busca a ciência, bota a ciência em primeiro lugar, idolatra pessoas. E aí ele viu essa vaidade, que tudo é vaidade, de vaidade em vaidade, né? Tudo leva à morte. A vaidade é o engano, a ganância que tem matado a humanidade, a falta de amor, a falta de compreensão para com o próximo, a tolerância, né, que está zero. Então ele analisou tudo isso, né? Que o sol nasce para justos e injustos, mas nem todos vai ter o mesmo destino, né? Que naquele grande dia resta só dois caminhos: a morte eterna no fogo eterno e a vida eterna do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, de qual lado você vai escolher estar? Porque o preparo é a partir dessa terra, dessa vida breve aqui, igual ele analisou. A vida do homem aqui é muito breve, mas nesse pouco tempo, se você entregar a tua vida diante do Senhor e procurar fazer a vontade de Deus, farás bem para ti mesmo, para a tua alma e para a humanidade que está do teu lado. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou 3 anos na pregação da sua palavra e mudou todo o pensamento do homem, a humanidade, né? Então, assim, muitas vezes nós passamos a vida em vão. Então, presta atenção no que está acontecendo em volta.
se você está valorizando o que tu tens, o que Deus tem colocado na tua mão, o que Deus tem esperado de ti. Então é tempo de nos refletir, né? Porque a palavra aqui diz, né, que ora, para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, né? Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então você analisa um leão, você vê ele muito bonito, mas se ele estiver morto, ele não serve para nada. E um cãozinho, um cachorrinho, se ele estiver vivo, ele ainda serve, ainda há esperança. Então tem muitos que estão bonitos, belos por fora, mas está morto por dentro, espiritualmente, não tem a presença de Deus. Porque a arrogância é maior, o orgulho não busca verdadeiramente o amor de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Nem tampouco terão eles mais salário, né? E já não haverá mais lembranças deles. Então você vê quando a pessoa morre, todo mundo fica surpreso. Nossa, fulano estava conversando comigo ontem e hoje já desceu à sepultura. E há poucos dias depois é esquecido, né? É assim, depois que você morre, desceu à sepultura, não tem mais parte com esse mundo aqui, né? Só haverá o dia do julgamento. Então faça o seu melhor hoje. Viva, enquanto você está vivo, peça a Deus direcionamento, faça o que Deus espera de ti, que é a vontade dele. Então está dizendo aqui, né? Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já passaram, e eles não têm mais parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então ele deixa bem claro, né? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente. Então tudo que Deus colocar em tuas mãos, glorifica a Deus, agradece. Para de ser ingrato, para de murmurar, porque Deus está te dando todo dia uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de trabalhar e conseguir o que tu tem vontade. E não reclama, não murmuras, né? Procura murmurar menos e agradecer mais, porque não existe um ser humano que não reclame, né? Mas quando a gente passa a agradecer mais e reclamar menos, as coisas já começam a mudar, a pensar positivo e agir conforme o pensamento que a palavra te dá, o direcionamento. Deus está contigo, mas o que deixa Deus triste, o que ira a Deus é a ingratidão, é a falta de fé, a incredulidade. Por isso que ele falava muitas vezes, Senhor Jesus Cristo, quando curava, vai, a tua fé te salvou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé ela vem acompanhada de obras. Quem tem fé vive conforme a fé, fazendo as suas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí ele fala, gosta da tua vida aqui, debaixo do sol, porque esta é a tua porção, nesta vida pelo teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, ó, para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então o Senhor está falando aqui na palavra, quanto nós estiver vivo, nós for fazer os nossos afazeres, façamos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, se dedica com todo o teu amor, então tu verás os frutos. Porque muitas vezes a pessoa trabalha sem vontade, faz coisas sem estar feliz, infeliz, mas faça com toda a tua força, realmente com todo o teu amor, procura fazer com todo o amor, pelo amor que tu tem à vida. Mesmo que tu vê que essa vida aqui nessa terra é passageira, mas quando você faz, bota todo o teu coração, com todo o teu amor, toda a tua dedicação, tu vê que os frutos, colherás muitos frutos e serás feliz, né? Então é isso que Deus está falando. Porque a ingratidão é que afasta viver o melhor da terra com o Senhor. E aí, aqui fala, né? Quando desce na sepultura não tem mais nada. Notei também que debaixo do sol não é os dos ligeiros, ó, a carreira, nem dos valentes, a batalha, nem tampouco dos sábios, o pão, nem tampouco dos prudentes, né, as riquezas, nem tampouco dos entendidos, o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, todos têm o seu tempo e a sua oportunidade para poder abraçar. Deus te dá a oportunidade a cada dia. Deus vai te dar a oportunidade de abrir as portas para você, mas esteja atento. Se você estiver no temor do Senhor, realmente entender, você vai abraçar a oportunidade correta. E a primeira oportunidade é aceitar Jesus como o único suficiente salvador da tua vida. E demais coisas ele te acrescenta na tua vida. Busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça, a justiça do Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Que aí diz que também o homem não conhece o tempo da sua morte. Nós sabemos o dia que nós nascemos, mas o dia que a gente se vai não sabemos, né? Somente pertence a Deus. Aí ele compara assim como os peixes que se pescam, né? Com a rede fatal, né?
E como os passarinhos que se prendem com um laço, né? Assim são enlaçados também os filhos dos homens, no tempo da calamidade que vem de surpresa sobre eles. Então vem a morte de surpresa sobre aqueles que não estão atentos, né? Que não esperam. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando a gente conhece a verdade pelo Espírito Santo de Deus, a gente já entende, né? Está liberto dessas aflições, porque o homem teme mais a morte, principalmente aqui a morte física aqui nessa terra, mas não temendo a morte que o inimigo bota um engano, né? Que é a morte espiritual. Essa é que deve temer. Ou quando o Senhor Jesus falou, eu vou falar a vocês quem vocês devem temer. Não temam quem tem poder para matar esse corpo e depois não pode fazer nada, mas temam aquele que depois que mata esse corpo tem poder para pegar a alma e lançar no fogo do inferno. Esse temei. Então temei a Deus. Busca fazer a vontade do Senhor de todo o teu coração, porque Deus ele é misericordioso. Ele quer que você reconheça que a glória pertence a Ele. Então, Deus ele te ama, Ele está dando tempo para nós. Se estamos vivos aqui hoje, é pela misericórdia. Então vamos ser gratos. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, ó, que para mim foi grande, né? Houve uma pequena cidade que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou e levantou contra ela grandes baluardes, né? Cercou ali. E encontrou-se nela um sábio pobre, e livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, as suas palavras não foram ouvidas. Então, o que adianta ter força, riquezas, bem e não ter a sabedoria, não ter o temor de Deus? De nada adianta, né? Aquele pobre homem, ele era sábio porque ele temia a Deus. Ele sabia que era o Deus que ele servia, que Deus era maior do que tudo, do que as riquezas, que os bens materiais. E feliz é aquele que ouve, aqueles que temem a palavra de Deus, né? Porque a sabedoria está para todos. Mas a primeira início da sabedoria é essa, você se humilhar diante da presença de Deus. Reconhecer. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do insensato, né? Entre os tolos. Que às vezes uma pessoa grita de toda altura, fala e não resolve nada. E se uma pessoa sábia, ela abre a boca para falar, mesmo em silêncio ali, a pessoa dá atenção e muda a história, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Então a gente vê o que tem acontecido, né? No mundo hoje em dia, a guerra, a ganância do homem. Como essa guerra já tem surgido aí, vai se tornar uma terceira guerra mundial por causa da tolice, por causa da maldade. Porque esses homens aí que entram em guerra e tudo, eles não buscam a temer a Deus, não buscam a Deus. Eles estão se achando tal, mas Deus está acima de todos. Então, meu irmão, é uma palavra de reflexão para que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa refletir, né? Então, procure dar o seu melhor, procure ser mais grato, que Deus, Ele te ama, Ele é fiel, Ele está de braços abertos para ti. Então, seja fiel para com Deus, obedecendo às suas leis, porque todos falam assim, Deus é fiel, e sim, Ele é fiel, mas tu és fiel para com Deus? Essa é a pergunta, né? Então, reflita, que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando em nome de Jesus para que o amor de Deus esteja sobre a vida da humanidade, porque muitos já não têm mais o amor, muitos já não têm mais paciência para com o próximo. Então, de nada adianta se não tiver amor, mas o amor verdadeiro, o amor que perdoa, o amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta, o amor daquele que derramou o sangue precioso na cruz do Calvário, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele é digno de adoração e de louvor. Amém? Somente Ele, porque Ele tem poder para dar e para tirar. Ele foi dado toda a autoridade no nome dEle. Então creia, não seja incrédulo, mas creia. Tudo que você pedir no nome do Senhor Jesus, crendo, será feito. Se você pedir segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, põe a tua fé em ação, seja grato, glorifique o nome do Senhor, dê o teu melhor enquanto está aqui nessa terra para com o teu próximo. Que Deus se agrada daquele que teme, daquele que ajuda ao próximo de todo o coração, não esperando receber nada, mas somente fazendo pela graça que já recebeu de Deus.
porque a graça maior do que a salvação eterna não tem. Mesmo que você passar por tudo aqui, saiba que tem uma vida eterna te aguardando. Escolha ser do lado do Senhor Jesus, ou infelizmente ser no abismo, porque a maioria da humanidade já está indo de encontro ao abismo, infelizmente. Mas ainda tem aqueles pequeninos que ainda há de ouvir a palavra, há de despertar, de buscar o Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Eu oro em nome do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, a cada coração nessa noite de hoje. Abençoa a cada lar, Pai. A cada um que há de ouvir essa palavra, essa mensagem, que possa refletir. Porque mais feliz é aquele que vai a um velório do que a que vai a festas. Porque quando a gente vai no velório, a gente reflete sobre a morte e sabe que um dia também vai passar por aquilo. E ver a dor do próximo, e assim o nosso coração está mais aquebrantado. Meu Deus, abra o entendimento dessas vidas, dá direcionamento, que essas pessoas possam, Pai, realmente confiar somente em Ti, Pai. Fazer o que é certo conforme a Tua palavra. Deus, repreende todo mal, todo engano, toda contenda no meio das famílias. Pai, eu te entrego todas as vidas em Tuas mãos, as crianças, as viúvas e os órfãos, todos os inocentes, porque Tu és o advogado daqueles que não têm quem os defenda. Senhor Jesus, entra no coração dessas vidas, como a Tua palavra diz. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco, estarei convosco. Meu Deus, que cada vida que há de ouvir a mensagem possa abrir o coração para que o Senhor entre e faça morada e ceie nessas vidas. Em Teu nome, Jesus, eu creio que a cura, a salvação, a libertação, em cada vida que há de dar crédito à Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, só para encerrar, esses dias eu vi um jovem que eu trabalhei com ele, e ele era conhecedor da palavra, mas ele não a praticava, não vivia a palavra, né? E ele sofreu um acidente de moto e, e acabou indo a óbito, né? E eu fiquei pensando esses dias, eu falei, meu Deus, tão jovem, né? Mas também eu aprendi, assim, eu ouvi, né? O Espírito Santo me sondando, porque a palavra diz que primeiro importa que esse evangelho seja pregado a todos, e aí então virá o fim. E aquele jovem, ele recebeu o evangelho. Então muitos que já vão descendo à sepultura, já receberam o evangelho. Aqueles que ainda não desceu à sepultura, é porque ainda não recebeu o evangelho. Mas nem todos vai dar crédito à palavra, né? Então feliz é aquele que dá crédito à palavra, porque importa que esse evangelho seja pregado a todos e então virá o fim. Mas muitos que recebem a palavra de Deus rejeitam, hoje não, amanhã talvez. E talvez seja o último dia que ele está ouvindo a palavra de Deus, né? Então se você ouviu hoje, não endureça seu coração, mas busque, porque amanhã não se sabe, tá bom? Então fica de reflexão, que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada e uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Ele seja tudo na vida de vocês em primeiro lugar. Amém. Tenha uma noite abençoada.